A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo abençoado do Senhor Jesus, Federação de Mocidades de Volta Redonda, prazer especial estar conversando com vocês aqui, hoje aqui onde estou, esta noite, né? E eu glorifico a Deus por ter esse momento com vocês, de podermos meditar um pouco na palavra de Deus, podermos conversar um pouco sobre o que Deus tem feito em nossas vidas aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco especificamente também, aqui em Garanhuns e região. Mas desde já agradecer ao nosso presidente da federação, o nosso irmão Flávio Brasil, que Deus derrame ricas bênçãos, meu irmão, sobre sua vida. Aqui aos poucos eu estou começando a aprender a falar carioca com Rodrigo Rangel. Ele não dá bom dia como a gente dá aqui no Nordeste, mas ele dá um bom dia muito lindo, rapaz, certo? Então quando ele chegar por aí no Rio de Janeiro, o Rodrigo, ele vai chegar com um vocabulário aí nordestinês aqui, vocês vão ver aí que coisa interessante. Meu nome é Stuart Crespo, pastor Verdinho, saindo do seminário agora há pouco. Um chamado que o Senhor nos fez lá quando eu tinha 20 anos de idade, mas parece que eu só ouvi o chamado depois de muita pressão aos 35 e fui para o seminário, e para a honra e glória do Senhor nós fomos ordenados agora no finalzinho de 2019 e estamos servindo ao Senhor aqui na Igreja Presbiteriana em Heliópolis, aqui em Garanhuns, Pernambuco, mais conhecida como a Cidade das Flores ou a Suíça pernambucana. Então falar para jovens é sempre um momento especial, porque um dia eu também fui jovem, embora não seja tão velho assim. Mas lembro que quando fui resgatado pelo Senhor, a princípio, o meu primeiro passo na igreja não foi em um culto solene, como nós costumamos chamar, mas foi justamente em uma reunião de mocidade. Quando cheguei ali a primeira vez, ao sair da reunião, saí fazendo um voto que não foi a Deus, dizendo eu nunca mais volto aqui. Mas no outro dia eu retornei à igreja e, para a honra e glória do Senhor, servindo ao Senhor há 21 anos, para a honra e glória dele, apesar das falhas, dos dissabores e das lutas que nós enfrentamos, irmãos, todos os dias. Não devemos pensar, porque somos servos de Deus, porque fomos resgatados pelo Senhor, nós não passaremos por situações difíceis. Todavia, não devemos nos esquecer que há algo mais importante de que focar as situações adversas da nossa vida nessas questões difíceis. Então, desde já, mais uma vez, dizendo que é um imenso prazer, terei o maior prazer de receber vocês aqui um dia, aqueles que vierem ao Nordeste. Moramos aqui em Garanhuns e teremos um imenso prazer em receber vocês em nosso lar. Deixo aqui o meu abraço. Sou casado com Zilanda Barros dos Anjos Crespo. Tenho 2 filhos maravilhosos, o Caio, de 11 anos, e a Clarinha, com 6 anos, certo? Então, nós hoje vamos meditar também um pouquinho na palavra de Deus, e eu queria conversar com você, jovem, o que é que nós podemos extrair de um texto bíblico que aconteceu há quase 2000 anos atrás, e certamente foi um fato marcante e fica marcado também para as nossas vidas. E nós vamos ver que mesmo em tempos de dificuldades, nós não devemos perder o foco em buscar ao Senhor. O texto que nós vamos meditar nesta noite está em Mateus capítulo 15, texto conhecido daqueles que leem Bíblia. E o meu conselho desde já para você, jovem, é que não esqueça de fundamentar a sua fé na palavra de Deus. Seja um crente que ora, fervoroso de Espírito, cheio da unção do Espírito Santo, mas busque esse enchimento do Espírito Santo através da consagração, do jejum, da oração, mas nunca esquecendo de alicerçar tudo isso na palavra de Deus. E por que eu digo isso? Porque nos dias em que vivemos, o que nós temos presenciado é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele tem inchado
ao invés de crescer sadiamente. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, no texto que nós vamos trabalhar nesta noite é Mateus 15, a partir do verso 21, e o texto diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde já, aquele momento, sua filha ficou sã. Louvado seja Deus pela palavra. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos aonde você está. Nós vamos falar com o Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento em que podemos aproveitar das tecnologias que o Senhor nos dá para podermos chegar em irmãos, talvez a grande maioria que eu nem conheço, mas desde já são irmãos amados, por quem oramos e clamamos a tua graça e a tua misericórdia por esses irmãos do Rio de Janeiro, especificamente os irmãos de Volta Redonda e região. Pai, em nome de Jesus, que o Evangelho do Senhor possa neste momento, ainda que brevemente, impactar os nossos corações com essa simples reflexão. É em nome de Jesus que nós te pedimos, ó Deus. Amém. Queridos, esse aqui é um dos textos que me chama muita atenção, porque algumas questões importantíssimas acontecem aqui, principalmente depois, quando nós notamos que Jesus Cristo, depois de ter um grande embate com fariseus, no início aí do capítulo 15, quando fala que existiam homens que estavam querendo anular a bondade de Deus para seguir tradições vãs, coisas que não edificam, coisas que não constroem, mas apenas seguir um tradicionalismo frio, sem vida, que não corresponde de fato com o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens queriam seguir uma tradição tão ferozmente, ao ponto até de negarem o 5º mandamento, de honrar o pai e a mãe, porque eles diziam que eles não poderiam beneficiar os seus pais, porque tinham ofertado os seus bens a Deus com uma oferta que eles chamavam de Corbã. Queridos, depois desses acontecimentos, depois do Senhor Jesus Cristo ter um grande embate com aqueles homens e dizer que eles eram hipócritas, que eles não serviam a Deus de fato como era para servir, mas apenas tinham discursos apurados, mas os seus corações estavam distantes de Deus, nós vamos ver, irmãos, que o texto vai nos apresentar que depois disso o Senhor parte para algumas regiões que não era normal para um judeu, até porque eram regiões gentílicas, pagãs. Por exemplo, a terra de Tiro e Sidom eram vizinhas ali. Nós vamos ver que Jezabel morou nessa região, mas nessa mesma região que Jezabel foi usada pelo diabo, também foi nessa região que Elias foi amplamente usado para que a bênção de Deus fosse derramada na vida de tantas pessoas. Nós vamos ver que neste cenário Jesus Cristo sai, o texto lá em Marcos 7, 24 a 30, que é o texto que faz uma correlação com este, é o mesmo texto, mas na linguagem do evangelista Marcos. Nós vamos ver que Jesus Cristo foi porque ele queria um momento a sós. Ele não queria aparecer para ninguém naquele momento. É aquela ideia, não tem hora que a gente quer ficar recluso, sozinho, sem ninguém estar do nosso lado. Jesus Cristo passou por isso também. Mas o texto diz que essa mulher cananeia estava com um grande problema. E a primeira coisa que eu aprendo é
que muitas vezes quando passamos por grandes problemas, os nossos olhos, eles ficam mais ativos para enxergar aonde Deus está para nos poder atender. Ainda que Jesus Cristo tivesse saído para descansar, o texto nos diz que essa mulher foi atrás dele porque sabia que em Jesus Cristo poderia de fato estar a resolução dos seus problemas. E essa mulher vem agora atrás de Jesus clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Primeiro ela diz que Jesus Cristo é o Messias. Ela agora aqui fala sobre um título messiânico. Jesus, o filho de Davi, o prometido, aquele que viria restaurar todas as coisas, e ela pede para que ele tenha compaixão, sem esconder o problema, indo direto ao assunto. Ela dá o diagnóstico preciso e diz: minha filha está cheia de demônios. Que coisa difícil, irmãos, uma jovem aqui. O texto não vai dizer o que foi que aconteceu para essa jovem estar endemoniada, só que nós temos que lembrar que a mãe dela vivia em um território pagão, onde outros deuses, vários deuses, eram adorados e não o Senhor dos Exércitos. O texto vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo, depois de ver aquela mulher clamando, ele não diz nada, não fala nada e apenas fica em silêncio. O texto diz que ele não respondeu palavra alguma. Mas depois o texto nos diz que os discípulos se aproximaram, rogaram, dizendo: despede. A ideia de despedir aqui era: atende-a, para que ela possa ir para casa com a sua bênção. E depois nós vamos ver que Jesus Cristo disse que não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a bênção não era para aquela mulher naquele momento. Todavia, ela não desiste de buscar o Senhor e agora ela pede socorro ao Senhor, mas antes disso ela vem e o adora. E aqui nós aprendemos logo que muitas vezes é necessário nós termos um espírito de humilhação na presença do Senhor, rogando ao Senhor socorro, mas nunca esquecendo de adorá-lo. O texto nos diz que Jesus Cristo agora diz que não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ou seja, independentemente se foi cachorro grande ou cachorro pequeno, já que o texto grego nos diz que é a ideia de um cachorro de estimação, mas Jesus Cristo está querendo dizer que ele não pode tirar a bênção dos seus filhos e lançar para outros povos, não era a hora. Mas aquela mulher diz uma palavra que mexe, na verdade, com a estrutura da narrativa, quando ela diz que: Senhor, eu não me importo em ser uma cachorrinha, desde que o Senhor seja meu dono, louvado seja Deus. Então Jesus Cristo olha para a mulher e diz: ô mulher, grande é a tua fé, vai-te em paz, a tua filha está curada. Que bênção, irmãos! Podermos ver que diante da humilhação, diante da adoração, diante do reconhecimento de quem Jesus Cristo é, em tempos de dificuldades, aquela mulher foi agraciada com a bênção do Senhor. Então, meu convite para você, irmão de Volta Redonda, é que no meio das dificuldades, não esqueça, busque ao Senhor, adore ao Senhor, se humilhe na presença do Senhor e não esqueça que ainda que muitas vezes tenhamos os nãos de Deus, os nãos de Deus aparentemente não são para nos derrotar, mas para fazer com que nós perseveremos, continuemos em seguir ao Senhor e certamente no momento oportuno Ele dará a palavra de ordem. Como disse aquela mulher: faça-se contigo como queres. A Bíblia diz: crer no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Qual é o seu desejo, jovem? Que o seu desejo e o meu desejo seja, primeiramente, ser uma pessoa consagrada, devotada, que ame ao Senhor, que odeie o pecado, que corramos de fato para Jesus Cristo, aquele que pode atender-nos e purificar-nos de todas as coisas. Essa é a palavra, irmãos, que tenho para vocês. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo e derrame ricas bênçãos sobre a vida de vocês. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por este momento. Abençoa cada jovem que assistir a essa live. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós rogamos ao Senhor que o Senhor possa a cada dia, Senhor, alargar os caminhos dos teus filhos. Que o Senhor possa, em nome de Jesus Cristo, estar livrando-nos de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, irmãos, em nome do Senhor Jesus.